que Santo Antônio é apenas casamenteiro, está muito enganado. Hoje, ele recebe pedidos até de quem não quer ficar de DP na faculdade. E para quem quer entrar em uma boa universidade sem precisar apelar só para o santo, em Campinas temos diversas alternativas de cursinhos solidários. Este é nosso último programa antes das férias, então vamos falar de viagens. Você sabe o que é um mochilão? Vamos mostrar esse estilo de viagem que nasceu nos anos 60 e está de volta entre os jovens. Este é o mês dos Santos Juninos. Dia 24 é São João e 29, São Pedro. Isso mesmo, Natane. E no dia 13, a repórter Raíssa Iglesias foi até a igreja de Santo Antônio aqui em Campinas. Vamos conferir? Famoso por ser o santo casamenteiro, Santo Antônio não é mais conhecido apenas pela ajudinha para encontrar um noivo. Hoje, passou a atender os mais variados pedidos dos jovens. Se você achar medalhinha, você vai ser que pedido? De pegar DP na faculdade talvez seja uma opção dessa vez. Eu já fiz quando minha mãe estava desempregada, já fiz. Eu já fiz também uma vez que a minha avó estava doente, eu sempre faço. Mas ainda tem aqueles, ou melhor, aquelas, que mantêm a tradição do santo casamenteiro. E se ele é o santo casamenteiro, eu posso dizer que é. Me casei. Só de casar no mesmo dia, né, Santo Antônio já é uma grande bênção, né? E hoje, fazendo 23 anos de casado, é uma bênção. As simpatias para Santo Antônio acompanham os tempos e estão na internet em diversos sites. Uma delas é para quem tem a curiosidade de saber quanto tempo falta para o casório. Você vai precisar de um copo, uma fita ou um fio e uma aliança. Coloque a aliança na fita e a transforme em um pêndulo. Cada batida no copo significa um ano que falta para o casamento. Brincadeiras à parte e independente dos motivos das promessas, o dia 13 de junho é sempre um dia de muita festa na igreja de Santo Antônio, em Campinas. São 710 metros de bolo com 3.000 medalhinhas dentro. Os fiéis de Santo Antônio encontram aqui um pedacinho de esperança e muitas vezes buscam por um milagre. E eu já garanti o meu pedaço. Já pareceu que bacana. Arrumar um partido pra mim, né? É muito famoso o bolo de Santo Antônio, porque eu gosto de doce. E mudando de assunto, agora vamos mostrar uma exposição no MAC que usa insetos como elemento artístico. E esse processo está servindo de inspiração para novas obras. O texto que apresenta a exposição explica que a artista plástica Vera Ferro arrisca se tornando visível e presente o que a comove. A mostra Tratado de Vida e Sobrevida tem como principal temática as gravuras de insetos sobre livros. Usei principalmente gravura, várias técnicas de gravura, né? Gravura em metal, que você trabalha na placa de cobre, linoleogravura, que você trabalha em umas placas, parece um tipo de uma borracha, e tem também alguns trabalhos que são feitos com desenho a lápis, que a ideia mesmo era de mostrar como que pode ser feito os trabalhos de arte com uma técnica tão simples quanto um grafite. Como sobreviver nos dias atuais, a exposição da artista plástica Vera Ferro tem como inspiração momentos de sua vida, algumas pragas e problemas do nosso dia a dia. Como uma metáfora das pragas atuais. Eu chamo de pragas atuais, essas coisas que incomodam a nossa vida moderna, né? Intolerância, violência, corrupção, tudo que a gente está vendo que não concorda e muitas vezes você se sente impotente de lidar com isso. No espaço da exposição, a artista plástica, todas as quartas-feiras, promove uma visita guiada. Ela se dedica a explicar aos visitantes como desenvolveu cada obra. Fabulosa como todo o trabalho da Vera, né? Ela sempre está se reinventando e descobrindo novas coisas que tornam a exposição sempre uma surpresa muito grande. Esse aposentado iniciou a carreira de artista plástico recentemente e foi à visita para se inspirar nas obras de Vera Ferro. É uma exposição, além de ser bonita, ela faz a gente pensar, né? Ainda mais depois com a explicação que ela dá sobre o decorrer do trabalho, aí
fica mais interessante. O objetivo da artista, com a exposição, é de mostrar para as pessoas, de forma poética, os problemas que podemos enfrentar nos dias atuais. Eu trabalho esses insetos como forma de falar disso, né? Isso nem tinha entrado a dengue ainda no meio, como uma praga. E também trabalho a força do coração, como que é o órgão propulsor do sangue, da vida. A exposição fica até o próximo domingo, dia 28 de junho, no MAC, Museu de Arte Contemporânea de Campinas. E no próximo bloco? Vamos mostrar uma matéria sobre cursinhos pré-vestibulares, conhecidos como solidários. Voltamos já. Todo mundo tem um amigo especial. A PUC Campinas tem vários. No CIAD, jovens e adultos deficientes da comunidade recebem auxílio para uma formação profissional e humanista. O CIAD fica no Campus 1 da PUC Campinas. Para mais informações, ligue 3343-7116. Campinas possui diversos cursinhos conhecidos como solidários. É uma boa opção para quem quer fazer uma faculdade e não pode enfrentar o alto custo dos cursos pré-vestibulares. A universidade é o sonho de muitas pessoas e no mundo cada vez mais competitivo uma necessidade. Ingressar numa boa instituição não é fácil, é preciso se preparar para passar pelos processos seletivos. Os chamados cursinhos solidários são uma oportunidade efetiva para aqueles jovens e adultos que estudaram em escolas da rede pública de ensino ou que possuíam bolsas integrais em escolas particulares. Este cursinho, por exemplo, funciona em uma escola estadual em Barão Geraldo. A ideia surgiu em 2003. Eu fui um ex-aluno de um cursinho popular também, que se chamava CAS. E eu e mais outros colegas que saímos de lá com uma ideia de continuar a proposta, espalhar a proposta. Foi no cursinho Trio que encontramos Ramon. No ano passado, ele passou no vestibular de algumas federais, mas retornou para o cursinho para tentar entrar em uma universidade mais próxima. Sim, eu pretendo ficar mais perto. Eu quero, na verdade, o UFSCar ou alguma estadual por aqui. Aqueles como Ramon que desejam conquistar uma vaga em uma faculdade pública ou privada e não possuem condições financeiras suficientes para pagar um cursinho particular, precisam se inscrever em processos seletivos. Aqui no Trio, são 90 alunos matriculados em 2015. Consiste numa análise socioeconômica. Por se tratar de um projeto popular, a gente não vai abrir vagas. A prioridade é para pessoas realmente de baixa renda, né? E para avaliar se ele realmente veio de escola pública, os quesitos que a gente quer, né? O perfil que a gente quer. As estruturas dos cursinhos em geral são semelhantes. A taxa de inscrição varia, mas pode ser considerada simbólica. Os professores elaboram um material didático e procuram inovar nas aulas. Oferecer para eles toda a estrutura, toda a metodologia, as matérias que o vestibular exige, de uma maneira mais fácil, que talvez que eles não tenham aprendido direito, para que eles consigam se preparar para o vestibular ou para o Enem. Muitos cursinhos funcionam em espaços cedidos, diferente do cursinho alternativo Herbert de Souza, que tem sede própria. E aí começou uma ideia de um cursinho popular, que ele começou aqui perto de uma igreja, e em 99 a gente vem para cá. Em 98, no porão da igreja, em 99 a gente vem para esse prédio aqui, que foi construído muito, doação de material, muitos coordenadores na época se endividaram para pagar o material para poder levantar. O cursinho, que funciona na Vila União já há 13 anos, tem cerca de 300 alunos matriculados e funciona nos 3 períodos. O estudante da Unicamp e atual coordenador foi aluno do Herbert de Souza. Eu entrei em 2007 e fiz de 2007 a 2009, até conseguir entrar na Unicamp. Iniciativas como essas atingem as classes menos privilegiadas. Hoje já são 6 cursinhos voltados para a população carente em Campinas. Além do Herbert de Souza e do Trio, no IEL da Unicamp funciona também o Antônio Cesarino. Ainda estão em atividade o cursinho do DCE da Unicamp, o Alternativo Social no Liceu Salesiano e o da Moradia Estudantil em Barão Geraldo. Abriu minha cabeça de outros tipos de ensino, que eles vão na contramão do sistema vigente
hoje no Brasil, e como a gente foi, que o professor estava no altar, a gente não podia, sei lá, ter um pensamento crítico. Eu vejo o cursinho assim como base, mas depende de mim para poder realmente aprender e poder realmente passar na universidade. Esses cursinhos alternativos têm aprovações relativamente altas, comparados aos cursinhos comerciais, ainda mais se for levada em conta a sua infraestrutura. O trio aprovou em 2014 13 alunos e o Ebert 40. Daqui a pouco, vamos falar sobre o mochilão. E temos também uma entrevista que vai atrair os fãs do futebol. Não perca! Desde 1972, a Clínica de Fonoaudiologia da PUC Campinas está de portas abertas para a comunidade. Com equipamentos de última geração, realiza exames e terapias de reabilitação da fala. Se necessário, oferece aparelhos auditivos. Mais informações pelo telefone 3343-6843. Vamos abrir este último bloco com a história do ex-aluno da PUC Campinas, que foi para a Inglaterra e trouxe na bagagem boas histórias para compartilhar com os amantes do futebol. Escrever um livro não é uma tarefa simples, mas o jornalista e amante do futebol, Plácido Berce, aproveitou o intercâmbio pela Inglaterra para contar algumas experiências no livro Paixão, uma viagem pelo futebol inglês. O livro é dividido em 13 capítulos e eu procuro fazer um estudo de caso de como o futebol é vivido na Inglaterra. Então eu tento colocar vários aspectos para fazer um panorama geral assim, para a pessoa que nunca foi até lá, conseguir entender como que o futebol é vivido lá. Então tem essa questão do pub, falo sobre a imprensa inglesa, como que é a cobertura, como que é o fanatismo de uma torcida de uma divisão menor, da 8ª divisão, da 2ª divisão, dos times novos que foram comprados por árabes, por sheiks e agora estão se tornando grandes, dos times tradicionais. Escrever um livro já era um pensamento antigo ou surgiu de acordo com a viagem? Sempre sonhei em escrever um livro, mas não sabia que seria tão cedo e viajei para a Inglaterra, na verdade, pensando em fazer um documentário sobre o futebol inglês, mas não pensava em escrever um livro. E só que eu tenho meu próprio site, o 442.com, fazendo o merchan. E aí eu escrevia pro meu site vários textos, assim, descrevendo como que era a cultura de lá, fazendo algumas crônicas. E quando eu percebi, eu tinha muito mais texto feito do que vídeo. Sobre o livro, Plácido conta que procurou escrever com o olhar de uma pessoa apaixonada por futebol e vislumbrada com tudo o que tinha visto durante a viagem. Eu estava deslumbrado, então essa cena que eu falei, por exemplo, de duas pessoas chegarem, sentarem no balcão, tomarem um pint de cerveja, saírem, para mim me chamava atenção, me destacava. E aí, também depois de alguns pints de cerveja, eu chegava em casa, digitava, com a emoção à flor da pele, e o resultado foi muito passional, foi muito emotivo, tanto a carga de emoção que eu punha nos textos, quanto as coisas que eu observava. Para conseguir lançar o livro, Plácido fez uma parceria com uma editora do Rio de Janeiro, que sugeriu o projeto Catarse, um site de financiamento coletivo que reúne doações para custear a produção. E a Via Escrita sugeriu da gente fazer o projeto no Catarse. E eles criaram, eles tomaram conta da primeira parte de divulgação. E aí foi muito legal porque assim, eu não sabia o que esperar. Era um valor de R$ 8.700. E como por não ser um autor conhecido, por estar fora, eu tinha medo de não atingir a cota. Mas aí eu fiz contato com todo mundo que eu tinha no Facebook, falei com muita gente, fui chato, 1 semana, 2 semanas ele sendo muito chato. E o negócio andou muito rápido, em 14 dias a gente tinha batido a meta. 14 dias a gente já tinha R$ 9.000. Foram 8 meses na Inglaterra, período usado para pesquisas, entrevistas e para escrever o livro. Na bagagem de volta, muitas histórias, entre elas a cobertura de um jogo da Liga dos Campeões da Europa. Qual foi a principal história que te marcou na Inglaterra? O que você vai lembrar para o resto da sua vida? Talvez quem leia e veja a foto ache que a melhor experiência tenha sido cobrir um jogo da Champions League, mas não foi. A melhor experiência disparado foi o jogo do United of Manchester, que eu fui com os caras que confeccionavam bandeiras. Fui para uma estação de trem que levava até o estádio. E quando eu cheguei na estação de trem, eu perdi o trem que ia pro jogo. Falei, puta, perdi o horário, vou chegar atrasado. Deu 2 minutos, chegaram os caras cantando com bandeira, uísque na mão. Então se eu não tivesse perdido o trem, eu não teria encontrado os caras. E foi muito legal porque assim, o jogo inteiro, o jogo da 6ª divisão, jogo horroroso, péssima qualidade técnica. 1-0, o time ganhou, o time da casa ganhou por 1-0, mas o estádio completamente lotado.
2.500 pessoas, os caras com bandeira, vibrando o jogo inteiro. Para quem gosta de futebol, isso justifica por si só. O lançamento do livro está previsto para julho, em Campinas. Uma das muitas faces da África foi clicada por 2 jovens fotógrafos. E agora, a renda da venda das imagens irá ajudar o povo de Moçambique. A exposição fotográfica África-Moçambique, de André Montejano e Bruno Machado, está na Livraria Saraiva do Shopping Iguatemi Campinas, até o próximo dia 30 de junho. São imagens que retrataram as dificuldades da população moçambicana, 40 anos depois da independência de Portugal. Entre as 34 fotos expostas, é possível perceber, por exemplo, o olhar curioso das crianças. As fotos estão à venda e o dinheiro arrecadado será doado às comunidades visitadas pelos brasileiros em Moçambique. Você já planejou suas férias, Keila? Eu já, Natane, mas não é dessa vez que eu vou de mochilão. Nossa próxima reportagem mostra que esta é uma tendência entre os jovens. Depois de 4 longos anos de faculdade, Mariana resolveu viajar pela Europa. Com pouco tempo e dinheiro, o jeito foi pensar em uma alternativa mais econômica. A maioria das coisas eu programei daqui mesmo. Eu comecei um pouco em cima da hora, pesquisei o mais barato, de onde para onde era e tudo mais, e fui. Aí eu desci em Barcelona e aí eu peguei as companhias aéreas de baixo custo e fui pesquisando onde era mais barato descer depois e ir de um lugar para o outro e fui fazendo as conexões. E aí, sabendo os dias que eu ia fazer as conexões, eu procurei hostels e hotéis que pudessem me abrigar naquele período. O que a Mariana fez é conhecido como mochilão, um tipo de viagem de baixo custo que surgiu na década de 60, com jovens americanos que saíam sem rumo, para respirar novos ares. Tem que ser uma pessoa descolada, sem preconceito e disposta a qualquer coisa, sem frescura. Porque vai ter dia que você vai ter que dormir na rodoviária. Mesmo com o espírito aventureiro, o viajante precisa adotar alguns procedimentos, como vacinas, documentos, dinheiro e um seguro-saúde, para só depois disso a pessoa começar a montar a mochila. Você tem que ter sapatos confortáveis, porque você vai andar pra caramba, né? Calças que são resistentes, que te protegem de água, secam rápido. E você tem que ter, por exemplo, camisas com camisetas que vão te dar eles vão te atender para esse tipo de clima, né? Tanto para o frio quanto para o calor. Mesmo apenas com a mochila, vale o conselho que toda mãe sempre dá. Leva a blusa, não esquece o casaquinho. Pensando bem, faltou um pouco de roupa de frio. Silvia não é mochileira de primeira viagem. A jornalista também já sentiu na pele como é se aventurar por outras terras. Queria ficar um tempo totalmente, assim, fazer uma coisa totalmente nova. E mochileira, assim, você fica muito longe do mundo, porque você não tem como ficar perto de internet e tudo. E daí, eu fiquei um mês andando. Fui da cidade do Porto, em Portugal, até Santiago de Compostela. Dão 250 quilômetros, mais ou menos. Agora, Silvia já está desde o começo do ano preparando a mochila para a segunda experiência. Eu não gosto de chegar no lugar e, tipo, ter tudo certinho, assim, onde vai, o que vai fazer. É mais pra falar assim, tá bom, essa é a cidade, esse é o povo, sabe? Pra você não ser surpreendida no mau sentido, porque se surpreendida no bom sentido, você sempre vai ser. Natane, já que ninguém é de ferro, vamos curtir as nossas férias. Ficamos agora com mais algumas imagens dos nossos colegas André Montejano e Bruno Machado. Até a próxima! Até!